Bom, pessoal, então, acabei de iniciar aqui a gravação. Então, mais uma vez, Fernando, super obrigado aqui pela tua recepção com a gente. É uma alegria muito grande para nós essa parceria com o Syncor, uma oportunidade da gente conversar com a sua rede de corretores e seguros e poder, de alguma forma, da mesma forma que a gente tem aqui junto o Josivan, a gente tem o Santiago, também é juntar os corretores na sua aproximação, no seu relacionamento, aumentar ainda mais o seu relacionamento comercial com os seus clientes e, por que não, também gerar mais uma fonte de receita, além de ganhar conhecimento, ganhar escala e ter oportunidade de poder, nesse mercado hoje cada vez mais combativo e mais competitivo, poder reter melhor os seus clientes e ter mais uma alavanca dentro do seu negócio. Então, obrigado aí pela oportunidade da gente estar aqui, tá? Nós que agradecemos, porque todo tipo de parceria que possa trazer isso que você falou, oportunidade e alavancagem dos próprios negócios, é bem-vinda. Vamos que vamos. Legal. Então, até a pedido até do Fernando, que ele fez para nós, né? Antes da gente entrar exatamente na questão dessa oportunidade de vocês empreenderem dentro do mercado financeiro, ter mais uma oportunidade de conversar com os clientes de vocês, aumentar esse relacionamento, a gente também trouxe um pouco de conteúdo, porque a Fiduc também tem muito conteúdo para poder fornecer para os seus planejadores financeiros, para os corretores de seguros, que de alguma forma enxergam valor na gente para poder levar para os seus clientes. Então, a gente trouxe uma palestra aqui de um planejador financeiro da Fiduc, mentor, que é o Alexandre Santiago, que ele vai falar um pouco de planejamento financeiro, dos 5 passos, né, Santiago, do planejamento financeiro, para trazer um pouco mais de conteúdo, de um pouco do que a gente ajuda vocês a ajudarem os clientes de vocês, legal? Então, eu vou Perfeito. compartilhar. Santiago, se você quiser se apresentar. Obrigado aí, Sérgio. Valeu, Fernando. Obrigado pela presença de todos aí, Josivan, e todos que puderam, né, reservar esse tempinho aí para estar aqui com a gente. Eu, só me apresentando rapidamente, né, eu comecei a minha jornada, né, profissional muito cedo, aos 14 anos, e lá, desde então, já fazia um pouco de planejamento financeiro para mim mesmo, né? E as pessoas foram se interessando por essa atividade, mas eu segui por várias outras jornadas, né? Empresariais, e também executiva. Mas aí me reconectei com essa atividade de planejamento financeiro em 2018, e logo no início dessa carreira conheci a Fiduc, né? A Fiduc me encontrou no LinkedIn, e a gente, né, me apresentaram essa oportunidade, e até hoje, né, atuo como planejador financeiro, já tenho aí uma base de mais de 100 clientes, né, e também ajudo outros planejadores a seguir essa trajetória, né, a desenvolver o seu negócio como planejadores financeiros, né. O caso, por exemplo, do nosso amigo Josivan aqui, que é um planejador financeiro, né, que está junto da Fiduc, e a gente está no nosso grupo de mentorados. E aí aqui a gente quer bater um papo aqui com vocês, na verdade, né, para mostrar um pouco de como é atuar como planejador financeiro, né, com planejamento financeiro. E essa pegada, né, de ser planejador financeiro, ela é muito atrelada à educação, à saúde, né, uma saúde integral, né, e completa, né, para os nossos clientes e também para nós, né, como profissionais, né, como pessoas que precisam cuidar, né, da nossa saúde de uma forma mais completa. Então, assim, existem 5 passos que a gente acha interessante, né, sempre quando a gente vai abordar um cliente ou conversar, conscientizar, né, o nosso papel é muito, né, de conscientização, né, do cliente nos pontos, né, que ele talvez não esteja identificando, que poderiam melhorar a trajetória dele, né, dar mais tranquilidade e estabilidade financeira na vida dele. Então, assim, vamos começar. Um primeiro ponto que é importante, né, observar a questão dos objetivos, né? É importante ter objetivos claros para que você possa realmente trilhar, né, uma trajetória interessante e mais focada, né, na sua vida. Então, assim, tem uma frase do Sêneca, né, que é um filósofo, que ele diz, né, que nenhum vento sopra a favor
de quem não sabe para onde ir, né? Então, assim, o que é fundamental para a gente é o quê? A gente ter realmente esses objetivos, né, mais claros, né, identificados. Por quê? Porque dificilmente um planejamento financeiro vai se sustentar se ele não tiver objetivos claros, né, bem definidos, né, com tempo, com prazo certo, né, com estratégias. Então, assim, entender onde você está agora, né, e para onde você quer chegar será fundamental, né, para que você realmente possa atingir esses objetivos. Então, assim, não adianta ficar como aquele outro filósofo, né, brasileiro, o Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, né, define os seus objetivos e aí sim os objetivos vão dar foco para que você realmente possa, né, dar um norte para as ações e, consequentemente, para o seu dinheiro. O segundo ponto que muita gente costuma relegar é a questão do tempo, né? Usar o tempo ao seu favor é fundamental para que você possa realmente fazer atividades, né, que possam dar o êxito, né, em termos de resultado nos objetivos que você definiu. Então, assim, quanto mais prazo você tem, né, menor vai ser o esforço para você atingir aquele objetivo, né, de liberdade financeira, de tranquilidade financeira, da reserva necessária para esses objetivos. Então, resultados rápidos, né, e resultados sustentáveis geralmente não combinam, né? E é o que muita gente costuma pensar, né? Qual o investimento que vai me dar um retorno muito bom no curto prazo? E a grande maioria das pessoas que acaba pensando nessa questão, né, de, olha, no curto prazo eu preciso, né, de obter um excelente resultado, acabam caindo, às vezes, em golpes, né? Acabam indo muito para aquele lado da pirâmide financeira, né, daquele investimento que não existe, né? Então, assim, olhando esse gráfico aí, né, você vê que nos dias a oscilação, né, dos investimentos, elas podem dar medo ou, por exemplo, a pessoa ficar um pouco, né, desconfiada, será que eu vou conseguir mesmo, que eu estou perdendo hoje e tal. Mas quando você olha isso em décadas, né, quando você aumenta esse prazo, realmente você vê uma evolução. É sempre construção aos poucos para que você possa atingir, né, esses objetivos num tempo definido. O terceiro ponto, que eu acho que muita gente também acaba pensando, né, ou raciocinando errado. Nessa primeira linha, a gente vê que a grande maioria das pessoas, né, eu acho que pensa assim, eu tenho uma renda, né, então eu vou ter os meus gastos e o que sobrar eu invisto, né? Só que quando você investe, né, somente depois que você gastou, o que é que acontece? Geralmente as pessoas não vão, né, simplesmente ter o que investir. Por quê? Porque elas vão usar a renda toda, né, sem planejamento, sem objetivo, né, sem uma ideia, e acaba que esse investimento acaba não acontecendo. Pode passar 1 mês, 2 meses sem investir, e aí não tem regularidade, não tem frequência. Qual é a estratégia que a gente deve pensar, né? Aproveitando essa capacidade de poupança que algumas pessoas podem ter, né? Então, se eu tenho uma renda, por exemplo, de 5 mil, se eu quero guardar 20%, eu já reservo aqueles R$ 1.000 ali, tiro ele da minha frente e gasto vivo, né, dentro de um padrão de vida de 4 mil. Por quê? Porque assim eu consigo ter regularidade em guardar para mim no futuro, né, ou para as reservas que eu preciso acumular para os objetivos, e aí eu consigo realmente viver dentro de uma trilha, né, de uma trilha bem definida com esses objetivos. Então, assim, renda, investimento, e aí sim, você vive dentro de um padrão com o que sobra, e não o contrário, né? Que a maioria das vezes acaba não dando certo. E aí um quarto, né, ponto seria realmente essa estratégia que a gente falou, né? Então, assim, educação financeira, ela é fundamental, né, para que você possa realmente obter, né, a saúde financeira, né? Ela transforma o jogo realmente das pessoas. Por quê? Porque quanto mais você investe, né, em educação financeira, né, isso vai melhorar a sua vida hoje, né, mas também melhorar muito a sua vida lá no futuro, né, no você lá no futuro. Então, assim, quando você investe em educação financeira, em conhecimento, em leitura,
né, em estudo, em curso, realmente, sobre educação financeira, você tem uma maior base. E muito dessa fonte, né, de educação financeira pode vir através do planejador financeiro, né, com o seu cliente, né, na sua atividade, na sua vida mesmo, você realmente obtendo esse conteúdo através, né, de YouTube, de artigos, né, filmes que podem aí lhe dar, né, essa tranquilidade e transformar aí o seu jogo, né, na sua vida, na sua jornada. E o quinto, né, para a gente atingir realmente uma saúde financeira, né, existe um jeito certo de obter isso. E isso passa muito por profissionais, né, que vão estar de uma forma muito mais completa, né, de uma forma muito mais com muito mais conhecimento, né, com um diagnóstico muito bem feito da jornada de vida, né, do momento financeiro da pessoa, né, entendendo quais as estratégias são realmente necessárias para aquele momento financeiro, para o perfil, para os objetivos e para os prazos dessa pessoa, né, analisando aspectos de uma forma mais geral. Né? Então, assim, olhar o cliente, né, e ver que a gente consegue, como profissionais, né, de planejamento financeiro, né, profissionais do mercado financeiro, olhar os 7 pilares, os 6 pilares do planejamento financeiro de um cliente, né, de uma forma completa. Como é que você consegue, por exemplo, atender a essas necessidades? Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa tem a necessidade da gestão financeira, né, da sua vida financeira, né, receitas e despesas. Né? Existe uma análise a ser feita também na parte de gestão de investimentos, né, qual a carteira necessária para atender às necessidades na jornada financeira da pessoa. Né? Se ela tem, por exemplo, reserva, né, de emergência, se ela tem reservas para objetivos entre 2 e 5 anos, ou objetivos mais de longo prazo, né, de 5, 10 anos, né, renda complementar no futuro. Pensar em aposentadoria, né, num planejamento estratégico de aposentadoria. Né? Pensar em uma análise fiscal, né, e tributária. Será que a pessoa está pagando, né, aí, no caso, os impostos, né, de forma correta? Será que ela está pagando mais ou menos do que ela deveria, né, dentro desse planejamento? Então, assim, olhar de uma forma holística, né, toda a jornada financeira do cliente, do momento financeiro que ele está, olhar para aspectos de planejamento sucessório, né, e também para a parte de gestão, né, de investimentos. E aí, dentro de um modelo como esse, né, através da parceria que a gente tem, né, na Fiduc, um planejador financeiro ele se torna esse profissional que olha o cliente de uma forma completa para que ele possa, né, obter a saúde financeira. E aí sim, um planejador ao lado, um copiloto ali, um guardião financeiro, né, vai ali tornar, com certeza, uma pessoa, o seu cliente, né, a atingir o seu objetivo, a estar, né, numa jornada com um norte, né, que seja mais alinhado com a estratégia adequada para essa pessoa. E aí, assim... Essa imagem até, desculpa, Santiago, só Pode te falar. cortando aqui aí para todo mundo que está ouvindo. Aliás, boa noite para todos que entraram aí depois que a gente começou a apresentar. Eu estou liberando as entradas aqui, eu só não consegui ver os nomes, né? Mas entrou já bastante gente. Essa imagem para mim aqui, Santiago, é o Josivan, que é corretor de seguro que está com a gente hoje aqui para conversar. Ela é uma imagem super importante para vocês que estão atendendo os clientes de vocês. Por quê? Porque o cliente hoje, ele está tentando buscar pessoas de confiança, de preferência pessoas que tentam atender ele de um jeito mais simples, que seja próximo, e que ele não precise ter vários lugares que ele tenha que procurar soluções. Normalmente o cliente, ele, a cada dia a mais, né, com tecnologia chegando, com a simplificação das coisas, pô, ele quer tentar resolver num lugar só ou com a mesma pessoa de preferência que dê essa ajuda. E esse é um trabalho bacana, né, do planejador financeiro, e aqui dentro da Fiduc a gente tem aqui mais da metade dos nossos planejadores financeiros são corretores de seguro, porque exatamente vocês têm a confiança do cliente, né? Então, por que não aproveitar essa confiança e poder olhar o cliente um pouco mais completo e ser a pessoa de referência, né? Isso é super importante, né, Santiago? Isso é fundamental. Todo planejador, né, ele já construiu, né, o corretor, por exemplo, corretor de seguro, ele já construiu essa confiança, esse relacionamento, né?
Então, ele como planejador, ele tem ainda mais, né, ainda mais áreas a atender, né, e com certeza construir uma relação de longo prazo, né, com esse cliente, ajudando a ele tomar melhores decisões sobre diversos cenários, né, da vida dele, nascer um filho, né, o que ele vai precisar, por exemplo, construir de reserva, né, já pensando aí para a educação do filho, né, para as necessidades que ele for ter. Então, assim, o planejador financeiro, ele vai ser aquela pessoa que vai estar ao lado ali, ajudando nessas tomadas de decisão e sendo aquele porto seguro, né, de estar ali, olha, eu preciso de uma informação, eu preciso de uma análise estratégica, eu preciso mudar alguma questão da minha vida financeira. Então, ele tem um profissional para procurar, né, de confiança ali ao lado, com interesses alinhados, né? Então, bacana. É um tema super importante esse, porque é uma forma diferente de você se posicionar junto ao seu cliente, né? E o cenário hoje, né? Ele tá principalmente para quem é corretor de seguro, e aí eu já vou chamar aqui o Josivan, né? O cenário hoje está cada dia mais complicado para o corretor de seguro, né? Você tem players que antes não davam muita bola para esse segmento, né? Eu vim de mercado financeiro, né? São quase 17, 18 anos de mercado financeiro. A área de seguro, assim, era uma coisa meio paralela para nós, né? E ao longo do tempo isso veio mudando e hoje, basicamente, é um dos carros-chefes das grandes gestoras, né? Então você vê que a cada dia que passa, começou primeiro só com oferecendo seguro de vida, daqui a pouco seguro alto, daqui a pouco mercado de saúde, benefícios. Aí a CVM já fala: olha, estou fazendo aqui uma normativa que vai permitir o assessor de investimento também atuar no ramo dos seguros. E ainda tem também todas essas fintechs chegando, né? E que hoje o cliente, aperta o botão, ele fecha um seguro. Então, a cada dia que passa, esse cenário fica cada vez mais complicado, né? São players diferentes, são concorrentes diferentes que antes não tinham, né? Eu lembro que assim, né? O cliente antigamente ele precisa de seguro, ele busca o corretor de seguro. Precisa de serviços bancários, ele vai buscar um banco. Precisa de alguma coisa muito especializada de investimento, ele busca um gestor. Hoje não. Hoje, a cada dia que passa, isso está cada vez mais juntando e se tornando meio que produto que grandes players estão aproveitando para, os seus times comerciais, abordar esse cliente e trazer esse cliente para eles. E aí até, você vê, né, investimentos seguros, os clientes também estão cada vez mais olhando essas duas coisas. Pô, já tô com o meu corretor aqui, ele sabe quanto é que eu tenho de patrimônio, né? Ele tá fazendo seguro de vida para mim, ele sabe quanto eu tenho. Por que esse cara não pode me atender, ou essa pessoa não pode me atender com relação à parte de seguro? Ou muitas vezes ele tem o assessor de investimento dele, e o assessor de investimento hoje já fala com ele: pô, você tem seguro? Fora, pô, vem cá, eu tenho uma oportunidade melhor, eu também tenho parceria boa, fica comigo. Seu dinheiro está comigo, né? Onde é que está a sua confiança? Onde está o seu patrimônio? Seu patrimônio está comigo, sou eu que estou guardando. Então, pô, vem cá, traz o seu seguro também. E a cada dia que passa, a gente vem percebendo isso ao longo do tempo, que o corretor de seguro está enxergando uma oportunidade dele também atuar como planejador financeiro. Ou seja, como é que eu faço para não ficar só tomando pancada, né? Como é que eu faço para reter as pessoas também, né? E aí até Me permita Oi, fazer um adendo. pode, Me lógico, permita Fernando. fazer um adendo, Fernando. Eu vou só discordar parcialmente dessa última colocação tua. Todos os outros players que você colocou muito bem estão vendo o nosso mercado, mas nós não estamos vendo o outro mercado que é desses players. Então, assim, só se for sul-sudeste, mas nós não gostamos de discriminar região nenhuma, até porque eu sou nordestino com muito amor. Mas a gente precisa realmente abrir a mente e começar a perceber que a relação de longo prazo com a nossa base de clientes só vai se manter se a gente tiver alinhado a esses produtos desses players que estão entrando no nosso mercado. Então, é parceria, construção de parcerias com empresas que Perfeito. tragam para a gente o expertise e permita que a gente possa andar em paralelo para manter o cliente aqui, dando a eles a consolidação de que aqui ele pode ter também esse tipo de atendimento, aqui pode manter a gente com a relativa tranquilidade dentro do nosso mercado. Entendeu? Então, assim, a gente está precisando realmente acordar, sair dessa suposta zona de conforto
que eu sempre chamo de zona de desconforto e não de conforto, porque nós estamos sendo assim atacados por todos os lados, inclusive até com ilegalidades que são as associações de proteção veicular. Então, é só um caso, mas você falou vários outros aí que eu só complementei com essa. Então, assim, a gente realmente precisa acordar. Me entristece, enquanto um dos gestores do sindicato, a gente levar isso, abrir, e em alguns momentos a gente não conseguir ter uma adesão muito grande de pessoas que percebam e já estão preocupados, mas percebam que tem saída. Esse papo de hoje é uma porta que traz para a gente a oportunidade de ter uma forma de manter esses clientes. Então é isso. Para dar uma intervenção. Tá mais do que perfeito, Fernando. E aí até por isso que a gente tem o Josivan, né? O Josivan, você sentiu na pele isso, você vem percebendo na pele isso. Você como corretor de seguro, né? A vida como ela é, né? Você percebeu isso bastante Sim. até você chegar à Fiduc, né? Isso que o Fernando falou foi exatamente o que eu e todo mundo aqui sente, né? Mas a gente sente falta desse suporte. Porque a gente já tem realmente uma atividade, um dia a dia muito complicado, né? A demanda dos clientes são muito grandes, mas a gente tem que enxergar esse mix de produtos e tem que ter um suporte interessante que nos dê essa segurança. E foi onde eu encontrei na Fiduc a facilidade para ter esse lado do planejamento financeiro, né? Porque realmente é uma área complementar que quando se faz, que eu que enxerguei, como eu comecei como cliente, né, com o Alexandre sendo o meu planejador financeiro, e agora o meu mentor como planejador, o que é que eu identifiquei no trabalho do Alexandre comigo? A gente, para fazer um planejamento financeiro, a gente tem que ter um conhecimento do dia a dia das finanças, de todas as necessidades do cliente. E o corretor de seguros, com essa informação, a gente consegue enxergar todas as necessidades profissionais, patrimoniais, financeiro, e a gente tem produto para tudo isso. Então, às vezes, o cliente nem sabe que precisa daquela proteção, está totalmente descoberto. Mas com uma conversa focando no planejamento financeiro, o seguro, ele complementa fantástico. Então, as ferramentas da Fiduc me chamou a atenção. Por que não utilizar essas ferramentas da Fiduc que o Santiago, o Alexandre, está usando comigo? Será que eu posso fazer isso com os meus clientes também? Foi quando eu contactei o Alexandre nesse sentido. Aí surgiu a ideia e o passo a passo aí que a gente vai conversar mais à frente. Legal, obrigado, Josivan. Pessoal, aqui hoje é um bom bate-papo aqui, né, para poder apresentar um pouco do que é essa oportunidade, de como é que vocês podem, como o Josivan, na prática e boa parte da nossa rede de planejadores, como é que vocês podem agregar isso no dia a dia de vocês e, falando um pouco daquilo que o Fernando falou, né, agredir o outro lado também, né? Como é que eu faço para não só reter o cliente que eu tenho, mas achar oportunidade para também trazer o cliente que hoje não está comigo, que o dinheiro dele está fora e eu consigo trazer, ou trazer essa oportunidade para também ser uma pessoa mais consistente, de maior relevância para o meu cliente no dia a dia. O que eu ia pedir só para vocês, fiquem à vontade para no chat colocar a pergunta que vocês tenham. Aí eu vou pedir para você, Santiago, você que é o mestre aí de cerimônias junto com o Fernando, dá uma olhadinha no chat, se tiver alguma pergunta, você me interrompe e a gente vai conversando ao longo do tempo, tá? Ok, Santiago? Combinado, amigo. Estou aqui. Maravilha. Então tá bom, pessoal. A ideia aqui qual que é a proposta que a gente tem para vocês? Ou seja, o que eu posso entregar para vocês que vai ajudar vocês a terem uma solução de investimento para levar para os clientes de vocês, que seja simples, seja escalável, que vocês possam, com isso, aumentar a relação comercial com os clientes de vocês e, principalmente, abrir uma nova porta, uma nova fonte de receita e cada vez mais relevante na frente dos clientes de vocês. Basicamente, aquilo que a gente ofereceu para o Josivan, que está aqui, e que nesse bate-bola que a gente vai fazer, ele vai poder falar um pouco de como é que é. Não só a teoria que eu vou apresentar, mas na prática para ele como é que isso funciona, né? Então, a gente tem um modelo de negócio pronto para vocês. O modelo de negócio que a gente leva é um modelo que ele é simples. E além dele ser simples, ele tem a oportunidade de gerar para vocês receita recorrente, que é aquilo que todo mundo que atua de forma autônoma busca, né? Acho que todo empresário
ele gosta de dar aquelas tacadas, né? Entrar aquele dinheiro grande, mas aquilo que chama atenção é aquilo que vai ter uma receita perpétua para ele. Aquilo que ele fecha alguma coisa, fecha o seu negócio, fecha um negócio, e aquele negócio fique rendendo para ele todos os meses para sempre, enquanto ele tiver com aquele cliente. E exatamente isso que a gente consegue oferecer no nosso modelo de negócio. A gente consegue tanto oferecer uma receita que você tem na entrada um valor interessante de bonificação, mas que todo o dinheiro que você traz ao seu cliente, toda a carteira de cliente que você tem, ela vai gerar para você receita recorrente. E o que é mais bacana no mercado de investimento é que essa receita recorrente ela é exponencial. Porque, felizmente, no Brasil não é juros simples, são juros compostos, então é juros sobre juros. Então, mesmo que o teu cliente traga um valor determinado num certo período e depois não traga mais dinheiro, de qualquer forma, esse patrimônio dele está crescendo. E como você recebe um percentual deste valor, né, de uma taxa de administração que a gente cobra desse cliente, você recebe ela mensalmente, então essa tua receita vai crescendo todo mês. Então, quanto mais cliente você for trazendo, mais negócios você for fazendo, a sua receita recorrente vai crescendo ao longo do tempo. Então, é algo que chama a atenção e que é uma das coisas fundamentais para quem opera no dia a dia e que não é CLT, né? Ou seja, eu não tenho dinheiro fixo que eu vou receber. Então, a receita recorrente que a gente entrega é super importante, é um grande diferencial que pode ajudar vocês no dia a dia, principalmente na construção do patrimônio de vocês, para que vocês possam ter uma aposentadoria lá na frente baseada nos clientes que vocês têm. O segundo ponto importante que a gente entrega aqui para vocês é uma autonomia com os clientes de vocês. Diferente do que é muito praticado no mercado, que para você poder ter acesso ao investimento, você pega o teu cliente e tem que terceirizar o atendimento, aqui na Fiduc não. O cliente realmente é de vocês. A gente não faz relacionamento com o cliente de vocês é que fazem isso. A gente entrega toda uma estrutura para que você possa estar muito próximo do seu cliente, para que você possa fazer o relacionamento com ele e para que você possa fazer negócio e para que você possa construir isso junto com eles. Isso é uma garantia que a gente entrega para vocês, que o mercado hoje de investimento basicamente não entrega. E isso é importante, né, Josivan? Você ter a certeza de que o cliente é seu e que você não está entregando para um terceiro atender e que amanhã ou depois pode ter um conflito ali, né? Não, pelo menos o meu perfil é isso, é manter o meu perfil de atendimento. Então, o cliente é meu. Eu não repasso, eu não terceirizo o atendimento do meu cliente para ninguém. Então, isso aí é uma segurança para mim. Legal. Para todos nós, né? Para todos nós, né? A gente também tem entrega para vocês flexibilidade de trabalho. Vocês podem trabalhar do jeito que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, porque vocês são empresários, vocês são empreendedores, o negócio é de vocês. Então, aqui na Fiduc a gente não tem um modelo que você tem que vir aqui, tem que falar com a gente, é obrigatório. Não, a gente dá essa tranquilidade para que você atenda o teu cliente com total autonomia e do jeito que você achar melhor. Se achar que é melhor atender ele presencialmente, atende. Achar melhor atender por vídeo, atende. Normalmente nossos planejadores têm clientes no Brasil inteiro, super comum, ainda mais por causa da pandemia, né? De certa forma a pandemia obrigou por esse caminho, mas é exatamente isso, você aqui dentro você tem a possibilidade de fazer negócio em qualquer lugar. Até Tecnologia... fora do Brasil, até fora do Até Brasil. fora do Brasil. É. A gente também entrega para vocês toda a tecnologia na ponta para que vocês possam atender os clientes de vocês, né? Vocês têm aqui... Eu acho que eu posso deixar isso para o Santiago, né, Santiago? A gente tem toda a tecnologia, painel para atender os clientes, né? Para poder acompanhar os seus clientes, Sim. acompanhar suas receitas, né? Eu acho que é onde, assim, uma dos principais diferenciais, né, da Fiduc é tecnologia, né? E como esse desenvolvimento esse tecnológico da Fiduc ele é contínuo, né? Então, assim, quando eu entrei, o cadastro era ainda em formulário, né, em papel. Mas hoje é no aplicativo, é muito simples, é muito rápido, né? As simulações que a gente faz de carteira, né, utilizando a recomendação da gestora. Então, tudo muito bem gerenciável e dentro de um painel no qual você vê cada cliente, a sua carteira de clientes, os resultados, as informações muito transparentes para que você possa ter uma boa gestão, né, e tranquilidade sobre o seu negócio, né? Melhor controle e dados sobre esse seu mercado, né? Sobre essa sua carteira.
Legal. A gente também tem uma coisa muito interessante, e foi uma das coisas até que o Fernando comentou lá atrás, e tenho certeza também nessas bate-papos que eu tenho com o Josivan, que fez toda a diferença. A gente não é uma plataforma que vocês vão receber uma senha de acesso e boa sorte. Não, a gente trabalha aqui muito com proximidade, porque a gente entende que quanto mais próximo a gente estiver de vocês, e quanto mais, não só tecnologia, mas quanto mais apoio a gente entregar para vocês, melhor vocês vão se sentir, mais dentro de uma comunidade junto com vocês que vão ajudar vocês no dia a dia e mais seguro na frente do cliente de vocês. Então, aqui na Fiduc, a gente faz toda uma entrega de apoio comercial. Então, a gente tem aulas semanais, aulas comerciais, aulas de investimento para poder ajudar vocês com temas de como abordar o cliente, como gerar oportunidade de negócio, ganharem mais conhecimento. A gente tem toda uma parte educacional, a gente tem uma academia aqui dentro com mais de 500 horas de conteúdo para que vocês possam ganhar conhecimento, para que vocês possam usar a academia a seu favor para fechar negócio com clientes, ou seja, bom, eu quero buscar um tema para conversar com o meu cliente para tentar buscar novos negócios. Você pode vir para dentro da academia, buscar um tema que você acha interessante, assistir a aula e pegar essa informação e voltar com o cliente de vocês para falar sobre esses temas. E, eventualmente, estreitar relacionamento e gerar mais oportunidade de negócio. Mas uma coisa muito bacana que a gente tem é algo que, basicamente, o mercado não oferece. A gente dá para vocês uma mentoria, que aqui a gente tem o Santiago, que está representando, né, o mentor, mas a gente entrega um mentor para ajudar vocês. E o mentor não é o chefe. O mentor é aquele cara que teve sucesso, que já atua como vocês atuam, já passou por todo esse perrengue, já pisou nas pedras, já deu topada, já entendeu, construiu a carteira, está indo bem e ele sabe como fazer dar certo. Então, a função do mentor aqui na Fiduc é ajudar você, que está vindo para cá, que não conhece muito bem, que é um corretor de seguro. Poxa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar com o meu cliente? Como é que eu vou fazer a primeira reunião? Como é que eu vou acessar as ferramentas todas? Como é que eu faço? Você vai ter um mentor que vai pegar na tua mão e que vai ajudar você desde os primeiros passos e vai, ajudar você a desenvolver o teu negócio. E esse é um diferencial, por exemplo, que o Josivan teve, né, Josivan? Que inclusive ajudou você a entrar num clube exclusivo aqui. Fala um pouquinho de como a mentoria te ajudou nesse processo. Então, no caso, o primeiro impacto realmente é a academia. A Academia Fiduc, para mim, é um curso de extensão, é uma pós-graduação na área de finanças. Porque tem tudo ali. Você tem que aprender realmente, entender o básico e um pouco, né, não completo, porque também não há necessidade disso. A gente precisa ter um conhecimento básico da área financeira, mas a academia é fantástica. E o acompanhamento. Então, esse desenvolvimento pessoal na área de finanças, para mim, foi um retorno, está sendo, né, um retorno significativo para o meu desenvolvimento como pessoa e como profissional, né, que a gente vai precisar disso hoje e para sempre. Então, a gente tem que ter esse conhecimento financeiro. Essa psicologia financeira é fundamental e as pessoas, infelizmente, não se preocupam com isso. Mas a gente não tem essa educação lá da base. Nós temos que buscar isso. E tá buscando isso em YouTube de várias pessoas, você não termina fazendo nada. Você tem que seguir uma metodologia, um raciocínio e seguir naquela estratégia que você acha que é importante para você. Que é o que eu estou seguindo, a metodologia e o raciocínio dos gestores da Fiduc, que essa é a ideia. Não você começa a investir de todo jeito e termina perdendo dinheiro, não sabe por quê, mas porque não fez da maneira correta. Legal. Mas isso para mim é um diferencial enorme, a academia da Fiduc. Legal. E aí, o último item que a gente entrega para vocês é alinhamento de interesse na relação com seus clientes. E aqui vai entrar num ponto e depois eu vou passar para vocês o que esse alinhamento de interesses ele realmente na prática significa na sua relação com o seu cliente e a Fiduc. A gente tem algo totalmente diferente do que é praticado no mercado e é, na realidade, o principal diferencial que quando o cliente entende isso, cara, ganha jogo. E esse cliente se torna absolutamente ainda mais fiel, porque ele passa a ter um nível de confiança ainda maior com o dia a dia de vocês. Eu só queria, antes de eu passar para o próximo passo aqui, pedir pro Santiago colocar aqui no chat
Para quem já entendeu um pouco do que é, já achou bacana, pô, quero fazer parte disso, quero estar ainda mais dentro do jogo, o Santiago vai colocar aí no chatzinho um link que é para quem já quiser já clicar lá e já fazer o cadastro, né? Para poder ter a conversa com o mentor e vir aqui para dentro da Fiduc, já pode aí clicar no link e já fazer o cadastro que o Santiago vai colocar à disposição aí de vocês. Legal? Já enviei aqui. Só fazer mais um Tá adendo. no chat. Só fazer, desculpa aí, Santiago. Só um adendo rápido. Se a gente entender que na menor das hipóteses, não é na pior, na menor das hipóteses, a gente vai aprender, isso que eu estou observando aí, a gente vai aprender a gerir os próprios recursos. A partir daí, você começa a ter uma visão e não vai deixar o seu cliente, muitas vezes, sem resposta, porque ele foi visitado por um agente autônomo de investimento e falou de mercado e a gente vai estar voando, né, totalmente. Então, se a gente tem gratuitamente acesso a mini cursos, cursos que traz para a gente da base do zero até ter um mínimo conhecimento, para não deixar o cliente sem resposta, a gente já tem um ganho aí sem gastar nada, só o tempo, né? E o tempo é só questão de organização. Perfeito, Fernando. Ótimo posicionamento. Deixa eu aproveitar então aqui para a gente seguir e deixa eu apresentar para vocês quem é a Fiduc, né? Afinal de contas, nós estamos conversando aqui já há quase meia hora, mas ainda não apresentei para vocês a Fiduc. A Fiduc é uma gestora de investimento. Então, a gente não é uma corretora de investimento, a gente não é um banco, a gente faz gestão de dinheiro das pessoas. E aqui, super importante, a gente tem o selo da CVM. Então, a gente é regulado pelo órgão que regula o mercado de investimento. Então, tá cheio de gente aí que promete um monte de coisa, que surge por aí. Se você for depois dar um Google e procurar dentro da CVM, esses caras não estão por aí. Então, já é um selo de garantia que a gente entrega. A Fiduc está no mercado há 5 anos, fazendo gestão de investimento, e há 5 anos regulado pela CVM. E a gente também tem algumas outras pessoas que estão com a gente aqui para levar para o seu cliente segurança do investimento dele. E para você, corretor, que está na frente dele, te dá tranquilidade de saber que por trás de você, ou seja, atrás de você, tem um grande grupo te dando essa tranquilidade, essa garantia do que você está levando de solução para os seus clientes. E são 3 personagens bem famosos, né? O primeiro personagem que a gente traz aqui, um parceiro nosso, é a Bradesco. Na realidade, a gente traz um braço do Bradesco, né? Que é a BenDTVM, é o braço de custódia do Bradesco. E por que a gente trouxe o Bradesco como nosso principal parceiro? Porque a função do Bradesco aqui dentro da Fiduc é guardar o dinheiro do cliente de vocês. Então, o cliente, quando ele vai fazer um investimento na Fiduc, o dinheiro sai da conta corrente dele, vai direto para o fundo de investimento, que está guardado no Bradesco, e quando ele pede o resgate, sai direto do fundo de investimento e volta para a conta do cliente. Então, esse dinheiro não transita por lugar nenhum e ele está guardado no banco que faz a maior custódia do Brasil. É o maior banco custodiante do Brasil. Então, eu brinco, mas é uma verdade, que é tão seguro investir num fundo da Fiduc quanto investir no fundo do Bradesco. Mais uma vez, para dar tranquilidade e segurança para o seu cliente que está lá na ponta. Como a gente também tem, dentro das nossas soluções, a gente também tem solução de previdência, a gente trouxe também um outro grande player, que esse aqui eu não tenho dúvida nenhuma, vocês conhecem de cor e salteado quem é, a gente trouxe a Icatu. E a ideia de trazer a Icatu foi a mesma ideia de trazer o Bradesco, uma das maiores seguradoras do Brasil, principalmente na questão de previdência privada, representa aí, até a última vez que eu vi, 56% da previdência privada, tirando os grandes bancos das seguradoras, é o maior que tem. Então, a ideia é exatamente essa, o dinheiro do teu cliente está guardado no Bradesco, a administração da previdência dele através da Icatu, com a gestão aqui da Fiduc. E para fechar esse pacote todo de segurança, a gente é auditado pelo maior player de auditoria do mundo, que é a PricewaterhouseCoopers. Então, eu costumo falar que essa fotografia aqui é para falar para o seu cliente o seguinte: é tão tranquilo, é tão seguro investir na Fiduc quanto você investir nos maiores bancos do país e provavelmente mais seguro do que você investir em muito player que tem por aí, que se diz grandes players. A gente entrega exatamente essa segurança para o teu cliente e a tranquilidade para você na hora de você conversar com seus clientes. Legal? Então, isso aqui é um pouco da Fiduc. E o que a Fiduc faz de diferente, que é o grande
pulo do gato, que vai ajudar vocês a fecharem mais negócios, a levar para os clientes de vocês algo diferente que o mercado não faz. E é exatamente o que ajuda, depois o José vai falar um pouco sobre isso, que ajuda inclusive na retenção em momentos turbulentos de mercado, ajuda na retenção desse teu cliente. É o que é conhecido como modelo fiduciário de investimentos. Eu vou tentar mostrar num desenho aqui, acho que para ficar mais fácil, para vocês entenderem o que é o modelo fiduciário que eu estou falando aqui agora e o que é diferente de 98%, 99% do que acontece no mercado de investimentos no Brasil. E é o grande DNA da Fiduc. Hoje, quando um cliente, sei lá, vamos pegar aqui o Fernando, pegar o Fernando como exemplo, Fernandão. Fernando, pô, tem R$1 milhão lá que sobrou no final do mês, né, do dinheiro que ele ganhou lá, pô, sobrou 1 milhão lá, ele tá meio sem saber o que fazer e ele precisa de uma solução para esse dinheiro, precisa investir esse dinheiro. Então ele pensou lá, Bradesco, Santander, Itaú, as grandes casas, falou, bom, vamos lá que eu preciso investir nesses lugares. Provavelmente o que o Fernando vai fazer? Ele vai buscar o gerente do banco dele e se ele tiver aberto a conta numa corretora, ele vai buscar um assessor de investimento. Qual que é o problema desses dois personagens? Que muitas vezes são excelentes profissionais, mas eles têm um problema que é comum para os dois. É o que a gente chama de conflito de interesse. E qual que é o conflito de interesse que esses personagens têm? É que nenhum deles, quem paga o salário é o Fernando. Quem paga o salário do gerente do banco não é o Fernando. Se o Fernando for lá encerrar a conta, o gerente continua lá ganhando o salário dele. Então, quem paga o salário do gerente do banco é o banco. O que o gerente vai oferecer para o Fernando com relação a R$1 milhão que ele quer investir? Vai oferecer aquilo que o banco está mandando ele vender. Simples assim. Por quê? Porque se chegar no final do mês, no final do semestre, ele não vender e não bater aquelas metas que ele tem que bater, provavelmente ele não vai continuar sendo gerente naquele banco. Então, o gerente não trabalha para o Fernando, o gerente trabalha para o banco. E o assessor de investimento é a mesma coisa. O assessor de investimento, ele vive das comissões dos produtos que ele vende para o cliente dele. Então, ele passa o mês oferecendo produtos para os seus clientes para chegar no final do mês, receber as comissões e pagar as contas dele. Só que o mercado financeiro paga a comissão? Paga. Tem grandes gestores que pagam comissão, tem gestores médios que pagam comissão, tem gestor que paga menos comissão. Mas o que acontece nesse caso? Onde é que está o conflito de interesse do assessor de investimento quando vai conversar com o Fernando? É que se tiver um produto bom, que faça sentido para o Fernando, mas que aquele gestor não paga a comissão, e ele tiver um outro produto que não faz muito sentido para o Fernando, mas que paga uma alta comissão, o que você acha, o que vocês acham que ele vai oferecer para o Fernando? Obviamente o que paga a comissão, porque ele precisa pagar o boleto dele no final do mês. Então, mais uma vez, o assessor de investimento, qual é o foco dele? O foco dele, ele vive das comissões dos produtos que ele vende. Então, ele vai estar sempre ligando para o Fernando para ficar oferecendo o produto para o Fernando. Fernando, vamos rodar a carteira. Agora tem esse produto aqui. Agora tem esse produto da semana. Agora tem isso. Por quê? Porque ele precisa vender para o Fernando para poder sobreviver. Se aquilo é bom para o Fernando ou não, pouco importa. De certa forma, pouco importa, eu acho que eu peguei pesado, mas não é o principal motivo, a razão de existência dele. Ele vai vender para o Fernando e se for bom, ótimo, que bom que o Fernando deu certo. Aquela lógica, né, Sérgio? É a lógica transacional, né? Então, é a carteira da semana, é o fundo do mês, a ação do dia, né? Tem sempre então, assim, um pão quanto quentinho. Mais transacionar, ou seja, quando tem aquele produto da vez ali, é onde vai estar realmente o conflito de interesse, né? O rebate, a comissão ali de curto prazo. E o que vocês vão fazer de diferente com o cliente de vocês? Então, vocês já perceberam que o cliente hoje no Brasil, na sua grande esmagadora maioria, é assim que ele é atendido com investimento. Aonde é que vocês vão se diferenciar? É que o planejador financeiro aqui na Fiduc, ele é um cara independente, né? Você vê, o Josivan é um cara independente, ele não é funcionário Fiduc. O Santiago, apesar dele ser um mentor aqui da casa, mas ele é independente, ele é um planejador. Ou seja, você é uma pessoa independente, você vai buscar para estar contigo as melhores soluções para atender os clientes de vocês. E aqui na Fiduc, a única fonte de remuneração vem do seu cliente.
Então, a taxa de gestão que a gente cobra dos investimentos dos clientes de vocês é ela que remunera todo mundo que está aqui dentro. E todas as comissões e rebates que o mercado financeiro paga e que, no geral, fica no bolso do assessor de investimento ou do banco, e o cliente normalmente sai perdendo, no caso da Fiduc, pelo modelo fiduciário de investimento, esses rebates, essas comissões são devolvidas integralmente para o fundo de investimento dos clientes de vocês. Ou seja, vocês vão ter uma relação de extrema confiança e de transparência nas negociações com os clientes de vocês. Por quê? Porque aqui na Fiduc, quem paga o teu salário, o meu salário, o salário de toda essa estrutura é o cliente. Com isso, vocês geram um alinhamento de interesse. Quando o cliente percebe que ele foi, não vou dizer ludibriado, mas que a relação que ele teve durante toda a vida dele com o investimento sempre foi cheia de conflito, e você mostra para ele que não, ele pode ter um modelo diferente de investir o dinheiro dele, aonde ele pode dormir tranquilo, que ele sabe que em nenhum momento estão empurrando o produto para ele para alguém ganhar comissão, você abre uma janela enorme de confiança com esse cliente que ele passa a te enxergar de forma diferente. E aí, por esse motivo, ele passa a ter uma retenção maior junto a você. Por quê? Porque sempre que ele for abordado pelo mercado, ele vai lembrar exatamente da diferença daquilo que você entrega para ele, do que o mercado vai entregar para ele. Então, ele passa a estar mais próximo de você, ele passa a ter mais confiança naquilo que está acontecendo. Exatamente isso que o modelo fiduciário entrega na relação que vocês vão ter com os clientes de vocês. E isso, né, Santiago, e principalmente o Josivan aqui, né, não é algo novo, né? 80% do mercado americano hoje já atua no modelo fiduciário. A Europa como um todo só existe o modelo fiduciário, inclusive alguns países é lei, é legislação. Por quê? Porque o mundo todo já enxergou que essa é a melhor forma de você ter uma relação com o seu cliente. Uma relação honesta, verdadeira, transparente, de confiança. E isso, Josivan, e aí pode dar um depoimento seu, te ajuda na retenção, né? Te ajuda principalmente a aumentar ainda mais a tua relação com os seus clientes, né? Não, isso pela facilidade, né? Porque, na verdade, nós não vendemos um produto. A gente vende uma estratégia de investimento. E um dos princípios básicos que a gente aprendeu lá atrás, mas a gente tem que praticar. E ninguém bota tudo na mesma cesta, né? Os ovos na mesma cesta. Tem que diversificar. E a estratégia, realmente, do mercado é você ir aplicar em vários lugares diferentes para ter essa diversificação. Mas na Fiduc, em um único fundo, que vai ter mostrado lá na frente, dentro de um único fundo a gente já tem várias estratégias, vários produtos dentro de um único fundo, que seguindo a sua estratégia pessoal, que é o renda fixa, renda variável, multimercado. Então, eu não preciso todo mês estar oferecendo produtos diferentes para o meu cliente. É a estratégia que foi definida pelo perfil dele. Então, nossa tarefa é fazer esse acompanhamento. Por que aconteceu um fato extra aí naquele mês. Mas eu não tenho que estar oferecendo produto todo mês. É uma estratégia que foi definida para aquele perfil. Então, ele tem aquele capital, ele vai botar mais no renda fixa ou no renda variável de acordo com o perfil. Então, eu não tenho esse trabalho mensal, e nem é para ser, e nem, não é a ideia, de estar oferecendo todo mês produto para ele, uma estratégia, não existe isso. Então, isso foi que me chamou a atenção também, facilita demais o nosso trabalho e a retenção do cliente, porque tem as variações de mercado, quem está na renda variável, mas existem os porquês daquilo. Então, se teve um mês foi ruim, eu não vou dizer, sai desse fundo e vai para outro. Não existe isso. No outro mês ele vai recuperar. A ideia é do médio a longo prazo. A gente não tem que estar preocupado com isso. A gente tem que entender o porquê que aconteceu e seguir a estratégia. Legal. E isso aqui é um pouco disso que a gente vai mostrar agora, né? Que o Josivan falou. Vocês aqui são corretores de seguros, eu não tenho dúvida que a especialidade de vocês não é investimento. E quando a gente montou o nosso modelo de negócio para poder ser escalável para vocês, para poder ser simples no dia a dia, a gente pensou muito em como fazer, como ajudar quem está na ponta, né? O Josivan, que é um corretor de seguro, a gente tem corretores de imóvel, a gente tem engenheiro, a gente tem dentista, a gente tem tudo um pouco aqui dentro. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas
a poderem levar uma solução de investimento para os seus clientes, mas que eles não precisam ser absolutamente especialistas no tema, né? Como é que eu consigo fazer isso para que isso seja fácil? E para que isso, toda a parte complexa não fique nas costas do empreendedor, né? Da pessoa que está fazendo o relacionamento. Até porque essa é uma das dores comuns de quem é assessor de investimento, né, no mercado financeiro. É uma dor que esse personagem tem. Porque ou ele escala o negócio dele e traz cliente e abandona toda a parte de estratégia de investimento, ou ele traz menos cliente e tenta fazer uma gestão coerente dos investimentos. Ou seja, ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E quando a gente montou o nosso modelo, a gente montou exatamente para ajudar nesse sentido. Então aqui tem um conceito que a gente chama de tripla filtragem, que todos vocês aqui dentro vão ter acesso. O mercado financeiro tem, sei lá, mais de 22 mil produtos diferentes. Seria até uma injustiça pedir que vocês conhecessem todos eles. Então o próprio mercado já faz um primeiro filtro. É comum no mercado financeiro, mercado de investimento, você ter grandes casas, né, grandes gestores. Então você tem a Verde, você tem a Brasil Plural, você tem o pessoal da SPX, você tem grandes gestores, né? Você tem gente que se especializou em determinados temas, determinados tipos de ativos e ficaram famosos porque os caras são muito bons. O que a Fiduc fez a partir desse momento? Em vez dela colocar esse peso nas costas de vocês, a gente resolveu chamar alguém muito bom, alguém fora de série, alguém acima de qualquer suspeita, para poder fazer a parte difícil do trabalho. Deixar vocês com a parte mais prazerosa, mais gostosa e mais escalável, que é relacionamento, e ele ficou com a parte mais complexa para fazer isso para vocês e para os clientes de vocês. A gente trouxe o Gustavo Franco. Para quem é mais antigo, né? Fernando, Josivan, que já tem seus cabelinhos brancos, eu que já perdi meus cabelos, né? O Santiago, que parece ser mais novinho ali, mas não é não, já tem uma idade mais avançada. Mas para quem é mais antigo e viveu aquela época do Brasil da inflação descontrolada, né? Meio Argentina, né? A gente teve um momento na nossa história que a gente era meio Argentina. Teve uma pessoa que veio e controlou tudo isso. E foi exatamente o Gustavo Franco, que é o ex-presidente do Banco Central, mais conhecido como pai do Plano Real, um dos economistas mais importantes do Brasil. É ele que faz a gestão dos investimentos dos nossos clientes. Ele é o chefe do nosso comitê. Então ele e todo o time dele da Rio Bravo tem uma função muito específica aqui dentro da Fiduc. Fazer toda a estratégia e gestão dos investimentos dos clientes da Fiduc. A função dele é ir lá, negociar com os grandes gestores, selecionar os melhores ativos, os melhores produtos para compor a carteira dos nossos clientes. Então a gente tem um dos maiores economistas do Brasil fazendo isso 24 horas por dia para os clientes de vocês. O que isso é importante? É importante que para o teu cliente não é o gerente do banco que está fazendo a gestão do dinheiro dele, não é um assessor de investimento. É só um dos maiores economistas do Brasil que está fazendo isso 24 horas por dia com um alinhamento de interesse. Então é uma gestão absolutamente profissional para o cliente de vocês. E para você que é corretor de seguro, aquilo que o Josivan acabou de falar, simplicidade. A parte mais difícil, mais técnica, está pronta. A Fiduc já fez isso. Ele só faz o quê? O relacionamento com os clientes dele. E a gente, nesse processo, ajuda eles com ferramenta, né? Então, o Josivan vai ter painel, vai ter simulador, vai ter uma série de ferramentas e conteúdos para ajudar de forma super simples e escalável a poder levar essa solução para os seus clientes e fazer mais negócio. A gente tem aqui um conselho que também é fora de série, que supervisiona o trabalho que é feito pelo nosso comitê, pelo Gustavo Franco, alinha as estratégias, e a gente entrega isso em 4 grandes fundos de investimento e 2 previdências, que são completos, e que ainda tem 100% da devolução das comissões que no mercado fica no bolso de alguém, que prejudica no final das contas o cliente. Aqui na Fiduc a gente devolve esses rebates dentro dos investimentos. Então, os clientes de vocês vão ter a melhor seleção de produtos, de ativos compondo as suas carteiras, dentro daquele modelo que o Josivan comentou, que é não venda de produto, mas sim uma carteira personalizada. A gente personaliza, vocês vão ter o potencial, a possibilidade de personalizar a carteira dos clientes de vocês, levar uma solução completa, diversificada,
que vai estar de acordo com o perfil e os objetivos dos clientes de vocês. E toda a gestão já é feito automaticamente dentro dos próprios fundos pelo nosso comitê de investimento. O seu cliente não precisa fazer nada. Com isso, o cliente de vocês vai poder focar naquilo que é mais importante para eles, que é, trabalhar, gerar novas receitas, fazer seus aportes recorrentes, cuidar da sua família, viajar, fazer seus planejamentos. Para vocês, a gente dá essa facilidade, a gente dá essa simplicidade na ponta, a gente torna o seu dia a dia mais escalável, para que vocês possam fazer aquilo que é mais importante para quem empreende, relacionamento e negócio. Quer fazer do gestão de investimento? Isso não ajuda vocês em nada, por isso a gente entrega para vocês pronto. E como é que a gente faz isso, né? E aí o Josivan pode falar um pouco disso também, né? É simples, né, Josivan? O cliente vai lá, baixa o aplicativo da Fiduc, faz o cadastro. Quando ele preenche o cadastro, já dá um perfil de risco. Você, com o perfil de risco, aciona a ferramenta que o Santiago comentou, que é o painel, coloca as informações do seu cliente, o painel dá a sugestão já de alocação, você adequa isso ao objetivo do seu cliente de curto, médio e longo prazo, e a carteira do seu cliente está pronta. Acabou. Simples. Nesse ponto, o cliente já enxergou a diferença entre investir, fazer uma carteira de investimento com a Fiduc versus o que ele tem no mercado. E a partir desse momento, se fez sentido, cliente, aplicativo faz o aporte, está feito o processo. Você leva simplicidade, leva profissionalismo, gestão profissional, alinhamento para os clientes e, ao mesmo tempo, consegue fazer isso de uma forma fácil, uma forma escalável. E a partir desse momento, o cliente de vocês acompanha isso, todos os investimentos deles dentro do aplicativo que ele vai ter acesso, e vocês acompanham o cliente de vocês dentro do painel, quanto esse cliente gera de receita, e faz a gestão sempre próxima do seu cliente para buscar oportunidades de novos negócios, relembrar ele de fazer os aportes e estreitar o relacionamento nisso no longo prazo, para que esse cliente esteja sempre junto com vocês, construindo patrimônio e vocês cada vez ganhando mais e aumentando a relação comercial que vocês têm com os clientes de vocês. Legal, pessoal? A ideia aqui era exatamente apresentar, né, um pouco do que a gente hoje entrega para quem está no mercado, para quem está aí empreendendo. Eu sei o sofrimento de quem empreende, ainda mais no Brasil, né? O Brasil é um grande desafio para o empreendedor, você nunca sabe o que vai acontecer, todo dia é uma surpresa. Então, a nossa ideia é exatamente poder mostrar para vocês que sim, uma oportunidade de vocês aumentarem a relação comercial com os clientes de vocês, aumentarem a importância dessa relação, trazerem mais negócios para a carteira de vocês e, principalmente, no mercado competitivo, conseguir fazer isso de forma simples, de forma escalável, retendo o cliente de vocês da concorrência. Legal? Legal, maravilha. Inclusive, uma informação, quem não copiar o link agora por algum motivo ou entrar depois, o sindicato também vai ter esse link disponibilizado para aquele corretor que quiser se cadastrar, para iniciar uma primeira conversa e uma experiência, uma jornada, uma degustação de como funciona, para a partir daí ele tomar a decisão se vale a pena, se faz sentido para ele ter mais esse serviço, e, na verdade, como eu disse no começo, sendo até repetitivo, vai consolidar a relação de confiança que ele tem com o cliente dele. Mas o melhor de tudo que eu vi, que é perceptível aí, é você ter disponível pequenos cursos ou grandes cursos, mas que vai lhe dar a mínima base de conceito ou não desse mercado que está aí tomando toda a nossa base de cliente. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade e de poder disponibilizar essa possibilidade para todo o mercado aí que esteja vinculado ao nosso sindicato. Legal, Fernando. Obrigado. E aqui, deixa eu passar uma coisa aqui para vocês, né? Josivan é corretor de seguro. Josivan, como é que foi para você o desafio de tirar a certificação básica da área de investimento para poder atuar como planejador aqui dentro da Fiduc? Como é que foi esse desafio? O desafio foi uma semana de YouTube direto, assistindo só resolução de questões para fazer a prova, porque quando eu entrei logo na Fiduc, não era necessário nenhum tipo de certificação.
mas a Anbima exigiu isso e é fantástico, né? É uma segurança a mais para o mercado, para a gente, mas eles exigiram pelo menos o CPA 10, que é o mínimo. Mas o CPA 10 você tira, são provas que semanais, acho que eu tirei no meio da pandemia, mas confesso a você que eu não abri uma apostila para fazer essa prova do CPA 10, mas eu escutei muita resolução de questões no YouTube para descobrir as cascas de banana que a gente sabe que são muito mais complexas na prova da SUSEP do que no CPA 10. Mas não é um bicho de sete cabeças. Na primeira, a gente já conseguiu, já na primeira oportunidade, mas é no detalhe. Mas é só escutando. Já é uma oportunidade de conhecimento, de termos técnicos de economia, que a gente não está no nosso dia a dia. E para fazer o CPA 10, basicamente é isso. Mas não é uma coisa do outro mundo, não. A gente já tem provações muito superiores a isso com a SUSEP. Não tem nem comparação. E hoje em dia, até, né, com uma informação, qualquer pessoa hoje que queira trabalhar com investimento no mercado financeiro, ou ele tem que tirar o Ancor, né, que é aquela que o assessor de investimento tem que tirar, é uma prova dificílima, tem um custo altíssimo, e renovações, se eu não me engano, acho que anuais, quer dizer, é caro, a renovação é constante, você tem que realmente estudar muito. Ou você tem que ter um CEA, por exemplo, né, que também é uma... E ainda tem que ter um custo de manutenção, né? Tem um custo E ainda tem custo de manutenção É. trimestral. Ou Tem você que tem que tirar pagar o pra CEA, que é uma certificação da Anbima também, super difícil, tão ou mais difícil do que o Ancor. Tem um custo alto também, você tem que renovar a cada 2 anos, ou seja, também é super complexo. E aqui na Fiduc não, o modelo é tão simples e o acordo que a gente tem com a Anbima foi tão bem feito, e ela percebeu isso no nosso modelo, que ela entendeu que a certificação básica de entrada, aquela mais simples de toda, a mais barata de toda, com a validação, com a validade mais longa, já era suficiente para que o planejador pudesse atuar com o investimento. Então, a gente brinca que isso não é nem barreira de entrada, né? É mais tapete vermelho para você poder atuar com a gente aqui como planejador financeiro. Então, essa questão é bem simplificada. Eu não vejo isso assim, é uma certificação, porque a gente não vive do canudo certificado, a gente vive de conhecimento. A certificação cria, na verdade, uma forma de nos obrigar a dar uma lida mínima para que a gente possa ter argumentação de abordagem aos clientes. Então, assim, a certificação traz para a gente uma obrigação, mas uma obrigação, como você mesmo falou, e eu já conheço, a CPA 10, é a mais básica. Tanto é que os bancos, para o funcionário trabalhar no banco, já exige a 20, já está bem mais na frente. Então, essa 10 é a mais antiga do tempo que eu trabalhei em banco. Vocês não eram nem nascidos, eu acho. É muito antiga. É bem simples, mas, assim, com o mínimo necessário para que nós, corretores de seguros, não fiquemos no vazio quando algum cliente nosso diz: olha, eu estou cancelando o seguro de vida com vocês, a Previdência, ou, enfim, estou até fazendo automóvel, né? Porque a Porto fez uma parceria com a XP, vai vender também seguro de automóvel, por lá, porque eu estou concentrando tudo lá. Aí você vai ficar sem ter o que dizer, porque você não tem nem argumentação de perguntar. Mas, meu caro, você sabia que eu, enquanto corretor, também posso lhe dar esse apoio e a consultoria do mercado financeiro com uma grande estrutura por trás, que envolve a custódia do Bradesco, que envolve uma grande seguradora de fundo de investimento como a Icatu, que é certificado pela CVM, ou seja, competição para e passo, e eu posso lhe dar melhores oportunidades. Quer dizer, essa mínima observação que você pode fazer já faz o cliente pensar. Você converte todos? Provavelmente não. Mas alguns já vão pensar: opa, peraí, ele passou tantos anos sendo meu corretor de seguros e eu do nada vou sair, peraí, se ele tem essa oportunidade, me explique melhor. Então você tem que ter um mínimo de argumentação. E o mínimo é tirar essa certificação como foco para criar aquela obrigação de dar uma lida no material e, como disse o Josivan, assistir alguns vídeos de YouTube. Então, assim, eu vejo isso como uma oportunidade. Obrigado, Fernando. E assim, pessoal, só super importante, vocês não vão estar sozinhos. Vocês vão ter um mentor que vai ajudar todo esse processo com vocês. Vocês vão ter uma comunidade aqui dentro, uma rede de planejadores hoje. São mais de 300 planejadores espalhados pelo Brasil. Então, vocês vão fazer parte de uma grande comunidade, vocês vão encontrar pessoas iguais a vocês aqui dentro. Aliás, a maior parte dos nossos planejadores, ou boa parte deles, são corretores de seguros também. E, principalmente, vocês vão ter um mentor. Eu sempre foco nisso, vocês vão ter um cara que vai estar do lado de vocês para ajudar vocês no dia a dia. A Fiduc, você não fica sozinho. A gente tem um conceito muito forte de proximidade, porque a gente entende que a melhor forma de você conseguir evoluir o teu negócio é tendo alguém com experiência que já deu certo, ajudando você a dar certo. Então é isso que a gente entrega para vocês. Exatamente, encurtar os caminhos, né? Dar aquelas dicas, dar os reforços necessários
e também motivar até nesse processo, né? Eu ficava cobrando o Josué, Josué, quanto é que foi aí o teu, né, o teu simulado aí, tirou quanto? Como é que está tendo esse resultado? Porque a gente precisa acompanhar o desenvolvimento para que esse desenvolvimento profissional também gere desenvolvimento de negócio, né? Que é esse o nosso objetivo aqui na FIDO, desenvolver o negócio dos empreendedores, né? Dos planejadores financeiros. Bom, Perfeito. pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa? Ou encerramos por aqui? E aí, qualquer dúvida, a gente, através aí do Fernando e do Santiago, que está aqui como mentor, pode ir tirando. Pessoal, podem abrir o microfone se tiver alguma pergunta, mas se quiserem pensar mais um pouco, como ele falou muito bem, pode fazer a posteriori para qualquer um dos três que estão aqui, Josivan, Santiago e Fernando, mas enquanto sindicato, né? Fernando, eu não acompanhei, eu queria entender um pouco mais, marca um horário, eu vou marcar um horário aí com o Alexandre, com o Santiago, com o Josivan, com o próprio Sérgio via online, né? Mas, enfim, eu digo sempre que descartar uma oportunidade sem antes degustar nem sempre é uma estratégia inteligente, né? Então, assim, a gente tem outras oportunidades, mas a diferença é muito grande que, neste caso, você vai atender o seu cliente. Nas outras oportunidades, a gente capta o cliente, mas quem atende é outra pessoa que a gente não sabe nem quem é e aonde está. Esse, para mim, é um grande diferencial. E tendo por trás a garantia de uma instituição com um ex-ministro, uma pessoa que tem um respeito mundial aí no mercado financeiro, a gente fica um pouco mais tranquilo. Bradesco, Icatu, um grande gestor, enfim, estamos sossegados. É isso. Legal. Então, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu já de antemão agradeço a presença de todos. Fico Obrigado. feliz que tenhamos um número interessante. Quero gravar esse vídeo e informar que a gente tem um canal no YouTube do 5O é novo, só tem um vídeo lá. Começou semana passada, mas eu quero botar esse, é o 5O Então News. vamos ter o segundo. Vamos ter o segundo, porque começou agora. A ideia é que esse canal do YouTube do 5O traga exatamente isso, vídeos ou de oportunidades, ou produção de conteúdo, informações valiosas, alguns debates sobre algum produto. Inclusive, vocês podem trazer para a gente as necessidades. Por exemplo, a gente tem corretor em Sobral, tem corretor em Juazeiro, corretores do estado todo, que possam trazer e levantar temas que a gente traga para um debate, traga pessoas e a gente construa informações que fiquem guardadas lá para sempre que a gente pensar, opa, onde é que está aquela informação? Opa, vou lá no 5O News e lá vai estar essa ferramenta para ajudar vocês. De antemão, muito obrigado a todos. Fernando, a gente que agradece. Muito obrigado aí pelo teu tempo, pela tua atenção. Agradeço a todos que participaram e sucesso a todos. E muito feliz aqui da gente estar aqui nesse momento, Também. tá bom? Obrigado a todos, um abraço, pessoal. pessoal. Boa noite. Um abraço, Contem com a Boa gente. noite. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.